Antes de entender que eu sou singular, eu preciso entender que eu não sou plural. Olá, gente! Sabadão e mais um vídeo aqui no canal para você, com nova cara no canal, Esther Gomes, a escolhida. Nossa, olha como ela tá se achando. Vamos ver, se você viu o primeiro vídeo, você sabe que não é esse o intuito. Então, se você não viu antes de julgar, confira o primeiro vídeo a respeito disso que eu lancei quarta-feira, tá? Continuando, você que é novo e nova aqui, a escolhida ou escolhido que está chegando no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, ok? Deixar o seu like, abaixo ao longo do vídeo o comentário, se você se identificar e compartilhar algo do que ministrou seu coração no vídeo passado também, porque isso é uma conexão, entender essa nova etapa aqui nesse canal, certo? Também compartilha com alguém que está precisando desenvolver, se entender, encontrar sua identidade, está nesse processo de se ver como alguém único, alguém única, sem comparação, se livrar de vez dessa doença que é do século, infelizmente, né? Bom, envia para essa pessoa, certo? Vamos lá, porque hoje a gente tem coisa para conversar. Bora! Gente, então, antes de você entender que você é a escolhida ou escolhido, você precisa primeiro entender que você não é plural. Como assim, Esther? Para o novo vir, o velho precisa ir, isso é um fato, a gente chega a estar careco de saber, né? A gente chega a dar dor de cabeça de tanto que a gente escuta isso na frase motivacional. Mas o que eu quero trazer aqui não é uma frase simplesmente motivacional, mas aquilo que a nossa própria palavra não, a palavra de Deus fala ao nosso respeito, certo? Que o velho precisa ir, mas a gente precisa então fechar um ciclo para começar um novo. Oh, sim! A gente precisa, então, primeiro a gente precisa resolver questões do passado. E a gente, liberando essas questões, a gente consegue trazer uma nova informação. Senão, não dá. Não dá de começar coisa nova com coisa velha, não combina, Deus não trabalha desse jeito. A gente fecha o ciclo para iniciar outro, ok? Então, hoje eu vou falar, ok, desse processo e como foi para mim, Esther, viver isso, a escolhida, como ela nasceu, como toda essa etapa, né, esse novo tempo nasceu, certo? Bom, tudo começa na minha infância, em que eu tinha grande problema, porque eu nunca era escolhida, eu sempre era aqui, ficava ali entre a mediana, ficava no meio, né? Não era a pessoa mais inteligente, porque tem vários tipos de inteligência, mas naquela época a minha inteligência não era muito valorizada, assim, a minha inteligência, enfim. Então, eu não me sentia a escolhida, a amada, a preferida, a predileta. Toda criança, todo ser humano, na verdade, todo ser humano nasce com essa necessidade de pertencer. E quando isso não é suprido, vem várias implicações ao longo da vida, porque a gente tenta se enquadrar, a gente tenta, né, se montar, se moldar, e nisso a gente vai se fragmentando de acordo com as outras pessoas, de acordo com o que as outras pessoas querem, dizem, falam que é o certo, que não é, tal, e a gente se monta num Frankenstein da sociedade para ser aceito, ok? A gente negocia valor, a gente fala uma coisa para um grupo, a gente é de um jeito num lugar, de um jeito de outro, e a gente não é a gente mesmo. A gente nunca se encontra, porque a gente sempre quer pertencer e acaba se fragmentando em um ser que não é a gente mesmo. Compreende? Que bagunça. É bem bagunçado, porque a gente não sabe quem realmente a gente não tem identidade. E quando eu estava nesse processo, eu precisei tratar coisas internas minhas em relação ao meio que eu nasci, que eu convivi, que eu me constituí como ser. E um desses pilares se encontra os meus pais. E nisso eu precisei tratar coisas principalmente em relação à minha questão paterna e também materna, né? Como você sabe, já compartilhei aqui, a questão da perda da minha mãe foi um fato que me desestabilizou emocionalmente muito,
né? Eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, porque eu não tinha um relacionamento íntimo com ele, não tinha essa proximidade com o meu pai, né? Então eu não me senti, foi uma fase onde eu não me sentia segura, eu procurava segurança, aceitação, e o meu pai, infelizmente, a gente teve um afastamento muito grande depois da morte da minha mãe. Eu guardei muita mágoa, muito rancor a respeito dele. Então, foi bem complicado esse desenrolar de história, ok? Mas eu tratei isso em Deus. E a primeira coisa que eu precisei tratar foi o meu relacionamento com meu pai, também a necessidade de querer sempre voltar para casa. Eu não compreendia, e isso é de uma maneira inconsciente, não é consciente, obviamente, porque se fosse consciente, eu muito mais rápido me atentaria para isso e não me enrolaria tanto nos processos, né? Mas com o tempo Deus ele vai nos capacitando. E quando eu precisei tratar e fechar esse ciclo, foi algo desafiador, certo? Porque eu precisei mexer nessas feridas, eu precisei tratar a minha paternidade, tratar esse desejo de sempre querer voltar àquele lar. Para que vocês entendam, nós estávamos numa fase muito boa financeiramente, familiar, estávamos literalmente vivendo uma paz, vivendo uma prosperidade, uma abundância, e isso quebrou quando a minha mãe morreu. E foi uma traumatização, foi um baque muito forte, assim, muito forte. E aquilo era uma situação que ficava engasgada, tanto que quando eu falava dessa situação e eu lembrava disso, o sentimento vinha e eu sentia um nó na minha garganta e eu não entendia o que era. E o porquê que muitas áreas da minha vida eu não conseguia romper, porque isso estava mal acabado. Então eu não conseguia ir para o novo, eu não conseguia avançar. E quando eu entendi que eu precisava fechar esse ciclo, então, eu novamente, com Deus, com o Espírito Santo, eu fui e fechei isso. Muito me ajudou a minha pastora, que sempre me aconselhou, né? Pessoas que Deus trouxe para perto de mim, que me colocaram no lugar que hoje eu estou aqui para vocês, nesse novo tempo, ok? De entender que eu sou a escolhida, que eu fui a escolha de Deus e não de homens, ok? Porque eu entendi que vai muito além, a minha existência vai muito além, ok? De simplesmente eu estar no lugar geográfico. Eu entendo que eu vou levar, eu tenho um propósito muito além, porque o propósito é maior que eu, porque Deus quer assim. E porque eu escolhi viver a vontade de Deus. Então, a escolhida nasceu após eu entender que eu precisava fechar um ciclo para começar outro. Então, nas últimas semanas eu passei por esse processo de entender, porque veio essa situação à tona, então eu me acolhi e eu vivi essa cura dentro do meu quarto. Foi algo magnífico, assim, porque eu estava com muitas coisas, muitos planejamentos em execução, sim, né? Porque eu já tinha tratado muita coisa da minha paternidade e estava trazendo a verdade de Deus sobre a minha vida a respeito de paternidade, a respeito de família, a entender que eu saio do estado emocional que eu estava presa, ok? De sempre querer voltar para casa para viver um estado emocional saudável. Eu sou madura agora e eu preciso me dar aquilo que eu preciso. E aquilo que eu não consigo, Jesus e Deus vem e supre, porque nele eu encontro a plenitude de todas as coisas. Então ele vem e cura aquilo que precisa curar, e é um processo de glória em glória, ok? Algumas coisas ele afunila mais, algumas coisas ele precisa, né, dar mais uma atenção. Ele me mostra, Esther, olha só, a gente precisa, né, arrumar isso daqui, a gente precisa organizar essa área da tua vida, a gente precisa tratar determinada situação. Então ele vem e vai me mostrando. E quando eu percebi isso e eu comecei a viver, quando eu fechei esse ciclo, eu entendi que eu não precisava mais voltar, eu entendi que eu sempre queria voltar, mas então conscientemente eu fiz, ok, esse ato profético de sair desse lugar, ok? Onde eu me coloquei diante de Deus, onde eu agradeci o tempo que eu estive com a minha mãe e eu entendi que aquilo foi necessário. Eu agradeci tudo aquilo que o meu pai me deu, eu entendi que aquilo foi necessário. Então eu
Fui grata diante de Deus pelos pais que eu tive, pela família que eu nasci, mas que eu não precisava mais viver em busca daquilo, porque em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso, porque a presença dele me basta. Porque quando Paulo fala a respeito do espinho da carne, ele fala de uma vulnerabilidade dele, ele fala de uma falta, ele fala de uma questão dele, certo? E o que Deus fala para ele? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então eu entendi que o poder de Deus estava se aperfeiçoando na minha vulnerabilidade, porque não foi momentos alegres, não foi algo simples de se fazer, foi algo que me exigiu, foi algo que eu precisei me entregar, foi algo que eu precisei olhar, enxergar, e eram coisas doloridas dentro de mim. É aquele quartinho da bagunça que a gente precisa organizar. Então foi emoções, sentimentos, situações que estavam ali e que regiam a minha vida inconscientemente, e que Deus me levou para lá, e Ele mesmo me levou, e Ele mesmo me tirou desse lugar, porque eu escolhi fazer isso com Jesus, porque eu entendi que eu mais Jesus sou suficiente. Eu sozinha não conseguiria, eu sozinha não estaria aqui. E é muito bom eu poder dizer isso para você, porque há esperança. Há esperança. Você é a escolha de Deus. Você é a escolhida, você é o escolhido do próprio Deus. Ele olha para você e ele vê muito além do que você vê. E eu te recomendo, se olha no espelho. Literalmente, se enxerga no espelho. Pois é, Deus te vê muito maior, muito melhor do que você se vê hoje, porque Ele vê muito além. Mas para isso você primeiro precisa botar um ponto final nas situações e circunstâncias velhas. No meu caso, eu precisava colocar um ponto final em querer sempre voltar para o meu lar inconscientemente, mas eu precisava entender, eu sou uma mulher agora, não mais uma menina, não mais uma criança, e eu assumo a responsabilidade, porque a responsabilidade é minha, a escolha é minha, eu decido. Eu agradeci, acabou. Agora eu sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus. Eu deixo aquilo que foi e eu prossigo para o meu alvo. E o meu alvo é viver o propósito de Deus aqui na terra e contemplar a bondade de Deus aqui na terra também, na terra dos viventes. É isso que eu vou viver. Por quê? Porque eu escolhi fechar um ciclo. Então, antes de você se ver singular, você precisa entender que não é plural. Você precisa entender que não cabe mais as sandálias passadas. Há uma nova sandália. Não cabe mais as vestes passadas, é uma nova veste. Não cabe mais aquilo que antes servia, não serve mais. É um novo da parte de Deus. Então feche esse ciclo. Feche esse ciclo. E siga para o alvo. E siga para aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ela está te esperando, mas para isso você precisa concluir uma etapa para depois começar outra, porque Deus é um Deus organizado. Com Deus é ordem e decência. E Ele é um Deus organizado. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele não faz isso. Para que você não desperdice o novo e para que você não se corrompa com isso. Entenda, há uma necessidade de concluir uma etapa para depois começar outra. E a escolhida iniciou nisso. Quando eu decidi fechar, chega, eu quero viver o novo de Deus, está na hora de fechar. E assim eu vou vivendo etapa por etapa, até que um dia eu esteja com Ele. Amém? Então é isso aí, gente, espero que tenha edificado. Conta aqui abaixo, fez sentido para ti? Agregou na tua vida? Tá vivendo isso? Me conta aqui. Eu quero muito saber e já compartilhar com alguém, certo? É isso aí, um beijão, amo você. Tchau!